Bem, pessoal, a gente está vivendo no Brasil uma das maiores taxas de óbito por cada 1.000 habitantes. Os dados do IBGE, que remontam, 2010, a gente tinha uma faixa, de 5,8 mortes a cada 1.000 habitantes. Como é que o IBGE analisa isso? Naturalmente, a gente está sempre gente morrendo e gente nascendo. E a gente olha que é um indicador muito bom por 1.000 habitantes, porque se eu disser assim, numa cidade tal morreu 1.000 pessoas, aí você, qual é essa cidade tal? Aí eu vou dizer, é uma cidade de São Paulo. Disse, então é um número pequeno de pessoas, porque a cidade é muito grande, então morrer 1.000 pessoas por ano é um número pequeno. Agora, se for uma cidade pequena, aí você vai achar esse número muito alto, mas para simplificar isso, você faz estatística por cada 1.000 habitantes. E o que aconteceu? Isso o IBGE sempre fez, sempre analisou. E quando a gente olha historicamente, dava 5,8, 5 ponto alguma coisa, chegava a 6. Quando chega nos anos da pandemia, 2020 e 2021, o aumento foi muito grande. Para vocês terem ideia, a gente chegou a 8,5 em 2021 mortes para cada 1.000 habitantes. São indicadores altíssimos e o grande fator é que a maioria dessas mortes que se somaram foram mortes por doença infecciosa, foi morte por Covid. Então, assim, eu sei que o negacionismo cada vez está menor, mas para vocês terem ideia da gravidade que foi a pandemia. E por que eu ainda estou referindo isso? Porque às vezes aqui no canal ainda vem gente falar a mesma coisa, invenção, isso e aquilo. Não tem um post que eu faça que não tenha uns 10 comentários falando disso, já foi mais, já foi muito mais. Mas ainda é assustador. Então o que acontece? A pandemia deixou cicatrizes e impactos gigantescos. Nunca nessa história quem está vivo hoje viu e perdeu tanta gente que conhece por uma doença infecciosa como a Covid matou. E essa cicatriz também vai refletir na taxa, na idade média do brasileiro, que caiu, décadas que já não caía, agora caiu, então a gente está vivendo menos, porque justamente o Covid levou muita gente, matou muita gente, e a gente ainda tem essas sequelas emocionais, porque muita gente perdeu parente, perdeu amigo, perdeu pai, perdeu mãe, crianças ficaram órfãos, então assim, é uma catástrofe não só pela Covid, de pegar Covid e morrer de Covid, um impacto socioeconômico, porque muita gente morreu, muita gente perdeu a vida jovem, que isso socialmente é muito impactante, pessoas de diversas formações, tenho vários colegas médicos jovens que morreram, neurocirurgiões, formação de 6 anos de faculdade, 5 de residência, e de repente morreu, tudo quanto o Estado investiu também nessa pessoa para ela trabalhar, para ela ter a atividade dela, e isso deixa um prejuízo muito grande, que são formações às vezes muito longas, e obviamente, toda a vida tem o seu valor, e todo mundo na sociedade ele está trabalhando em prol dos outros, Quando a gente trabalha, a gente está pagando imposto, esse imposto está indo muitas vezes para o INSS, para pagar a aposentadoria do mais velho, então isso tem um impacto muito grande, Além disso, outro fator também muito relevante que a pandemia traz são as sequelas emocionais. Essa quantidade grande, de 8,5 mortes por cada 1.000 habitantes, são pessoas que levaram e vão levar uma sequela para o resto da vida, os parentes dessas pessoas. Ela morreu e deixou um filho, deixou um marido, deixou a mãe. Então, tudo isso são sequelas emocionais. Por isso que a gente está vendo recorde histórico, desde quando a gente anota recorde de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Justamente por esses fatores, além do medo de pegar Covid e as mortes também dos familiares, tá bom? Então, vamos se cuidar, vamos cuidar também da saúde mental, vamos ficar atento para não subir novamente casos. Óbvio que eu tenho feito vídeo aqui de aumento de casos, mas não comparo o que a gente viu nos outros anos. Mas temos que cuidar, Usa máscara, se estiver recomendado, usa máscara, toma dose de reforçamento da vacina. Espero que tenha